E aí, galera? E aí, Tudo galera? bem? Como é que vocês estão? Que alegria estar aqui com vocês nessa primeira aula da Jornada Livre de Ansiedade. É, Beleza. Quer começar, Henrique? Vai pode lá. ser? Beleza? Eu sou o Henrique, um dos fundadores da Eureka, e eu estou aqui muito feliz com vocês, começando essa primeira jornada livre de ansiedade. Eu sou uma pessoa que ao longo da vida fui e ainda sou um pouquinho ansioso assim, e aprender a lidar com a minha ansiedade foi uma das coisas que me levou para dentro da psicologia. Hoje eu sou formado em psicologia, né? A gente vai ter daqui a pouco a cerimônia de formatura de alguns aqui dos membros. Já sou psicoterapeuta também e gosto muito sempre de lidar com esse tema da ansiedade. Massa, massa. Eu sou o Júlio, eu sou também fundador aqui da Eureka. Eu estou no meu doutorado de psicologia e, para mim, a Eureka é a realização de um sonho, é a ideia que está por trás de tudo que eu sempre quis na psico, junto com a galera aqui, que é levar a psicologia para a vida de cada pessoa, porque é ridículo, ridículo de verdade que as pessoas não tenham acesso a tanta coisa boa, tantas maneiras de levar vidas melhores e mais fáceis. Então, é um sonho para mim estar aqui, vai ser muito legal participar, ver quais são as dúvidas de vocês, os problemas específicos de vocês e ver o progresso de cada um aí ao longo da jornada. Beleza? Mas vamos começar dizendo para vocês que a jornada são essas três coisas juntas: aprendizado, acompanhamento e apoio. É isso aí. A gente, quando pensou nas jornadas, pensou num programa que realmente ia fazer a diferença na vida das pessoas, que a gente ia poder entregar um pouco mais de resultado e de efeito, né? E algo que ficasse depois que acabou. E para isso a gente chegou nesse formato. Muita gente nos diz, mas 12 semanas, meu Deus, eu tenho que separar 12 semanas da minha vida para fazer jornadas. Como é que vocês vão fazer isso? É bem mais fácil se vocês tentarem fazer uma jornada mais curta, as pessoas não precisam se comprometer tanto, mas a verdade é que muito menos que isso, a gente vai conversar muito sobre isso aqui, não dá para garantir que vocês vão criar os hábitos, a maneira diferente de pensar, de encarar e até de se conhecer para se ver livre da ansiedade. E é por isso que ela tem esses três pilares. O aprendizado é um pouco do que a gente está fazendo aqui já nesse momento, né? Vai ter momentos aí de outras formas, vídeos que a gente posta na jornada também, o aprendizado é o tempo todo, mas o grosso do aprendizado vão ser essas 12 aulas online, cada uma tem um tema diferente relacionado à ansiedade. A gente explica como é que funciona, mostra as técnicas e começa a trabalhar junto e responde muito às dúvidas de vocês. Quem faz a jornada são vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, não esqueçam de postar aí no grupo. O segundo dos pilares é o acompanhamento. Perfeito. A gente acha muito importante que não só vocês assistam às aulas, como vocês também sejam acompanhados de perto, tanto por a gente, que vai estar respondendo dúvidas, sempre conversando ali no grupo, mas a gente entende também o papel importante da robô da Eureka, né? A nossa inteligência artificial, que tem esse poder de estar dialogando com cada um de vocês de um jeito personalizado, né? O jeito como a gente programa a robô permite isso, isso é muito legal, porque ela consegue acompanhar vocês todos os dias, perguntar sobre o humor de vocês, perguntar para vocês como é que estão as tarefas de casa, como é que a gente está fazendo para treinar essas técnicas de redução da ansiedade, para lidar melhor com a ansiedade. Então, a gente consegue estar perto de vocês com essas transmissões, mas também com a presença da robô no Messenger de vocês, nas mensagens de vocês. E o último pilar é apoio, os três As. É isso aí. E o apoio é muito do que a gente vai fazer através do grupo aqui e apoiando uns aos outros. Vocês vão ver que a história de quase todo mundo que sofre de ansiedade é muito parecida no fundo, né? Tem vários tipos, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem ansiedade generalizada, tem ansiedade para fobias específicas, né? Ansiedade social, medo de sair na rua, medo de prova, por aí vai. Mas a gente vai ver que no fundo existe um padrão bem parecido e é por isso que dá para fazer uma jornada assim. E é muito legal quando a gente vê outras pessoas que estão passando pelo mesmo que a gente passa, porque às vezes nossos familiares não entendem, namorado, namorada não entende. É difícil para as pessoas entenderem que a ansiedade pode sim ser algo que atrapalha muito a nossa vida. E aí ter esse apoio e ver a galera se desenvolvendo, a galera se reforçando aí e comemorando junto as pequenas vitórias, a gente nota que na jornada Viva Sem Depressão, né, que a nossa primeira edição está chegando ao fim, aí foi super válido e ajudou muito. Então não tenham medo de participar, de postar no grupo, o grupo é secreto por isso também. Algumas das combinações que a gente vai fazer hoje são sobre isso também, o que é postado no grupo fica no grupo, para todo mundo sentir que tem um ambiente realmente confiável e confortável para se abrir, para pedir ajuda,
para tirar dúvidas que às vezes parecem bobas, mas no geral são as dúvidas de todo mundo também, não tem dúvida boba, e para poder melhorar e viver livre de ansiedade. Perfeito. E uma das coisas que a gente sempre faz também no grupo, que agora ele é fechado, mas ele vira secreto, né? Ele é fechado agora para vocês poderem encontrar o grupo, senão vocês nem conseguem encontrar. Mas a gente transforma ele em secreto agora. E uma das coisas que a gente faz bastante é estimular discussões no grupo. Então a gente quase todo dia vai estar postando alguma coisa que serve para vocês fazerem um link entre a aula e o conteúdo, verem uma palestra legal, discutirem sobre um assunto, contarem a história de vocês. Então, tem muita interação no grupo, além de só apoio, né? Mas tem apoio, tem interação, e é pra gente transformar esse nosso caminho da ansiedade, potencializar ele ainda mais, assim, para ficar de fato livre de ansiedade. A nossa primeira jornada, ela era sobre depressão, se chama Viva Sem Depressão. E tá para sair a segunda? Tá para sair a segunda edição. Se vocês conhecem pessoas que poderiam aproveitar essa jornada também, é só conversar com a gente. É a segunda turma que está saindo agora, a gente está muito feliz. Essa jornada é sobre ansiedade, mas é muito importante a gente não colocar depressão e ansiedade na mesma categoria. Por quê? Porque depressão é um transtorno mental que acontece com muitas pessoas, é uma fase bem complicada para muita gente, enquanto que ansiedade ela pode ser tanto uma palavra que a gente fala sobre uma emoção, ansiedade, quanto transtornos de ansiedade. A gente tem que fazer essa diferenciação, beleza? Porque ansiedade em si, a gente vai falar muito sobre isso, não é um problema. Ela é uma emoção natural que tem um propósito. E eu sei que é muito difícil, às vezes, colocar isso, internalizar isso, porque, caramba, vocês lutam com a ansiedade ao longo dos dias. A ansiedade é uma coisa que faz a gente sofrer pra caramba, mas aí a gente se pergunta, qual é o propósito da ansiedade? Por que ela é uma emoção natural? E é isso aí. A ansiedade, ela, de fato, ela é uma emoção que é muito, muito, muito útil. Esse é o problema da ansiedade. Não tem como a gente suprimir de verdade a ansiedade e a emoção, porque é a ansiedade que às vezes faz com que, e vocês devem ver isso em gente que não é tão ansiosa às vezes, e que tem dificuldade, sei lá, terminar o trabalho da faculdade ou algo assim, é justamente a ansiedade que nos sinaliza como se fosse um sinal no painel, né, do carro, assim, de opa, tá na hora de fazer tal e tal coisa, tá na hora de terminar o trabalho da faculdade, tá na hora de ter uma conversa difícil, tá na hora de ir se exercitar porque vocês se matricularam na academia e não estão indo. Então a ansiedade, esse incômodo, ela serve muito para nos indicar que algo precisa ser feito. Tanto é que uma das curas mais fáceis para ansiedade e emoção, se é que a gente pode falar em cura, né, mas para fazer ela passar, é justamente fazer essa situação para a qual a ansiedade aponta, né? Uhum. Então, vamos preparar a aula em que a gente começa a ficar ansioso, que tem que preparar a aula. Quando prepara a aula, a ansiedade passa, vem aquela sensação de dever cumprido. Então, a ansiedade tem esse super fator de nos botar num estado emocional de perseguir o que a gente precisa fazer. Exatamente. Outro exemplo seria, por exemplo, você tem que fazer o Enem, né? Quem fez o Enem aí daqui a pouco. Ou um concurso que você está estudando. Conforme esse concurso, essa prova se aproxima, você sente mais ansiedade. É uma forma do seu corpo te lembrar que tem algo importante, um problema importante para ser resolvido que está se aproximando. A ansiedade, então, muitas vezes funciona como um alerta, né? Como um alerta para a gente para fazer coisas e atitudes importantes. Mas é óbvio que vocês estão aqui por um motivo, que é a ansiedade é muito difícil de lidar e às vezes a gente fica ansioso por coisas que não tem o que fazer, né? Então é algo inevitável do futuro que está vindo, que não tem como a gente se preparar, mas o nosso corpo mesmo assim fica disparando esse alerta. Mas é importante entender que a ansiedade é uma emoção natural que tem uma função. Além disso, às vezes a gente fez tudo o que tinha para fazer, se preparou ao máximo e ainda assim a desgraçada da ansiedade não baixa. Isso pode acontecer também e vai da diferença de vida de cada um, de como é que é geneticamente, historicamente. A gente vai falar mais sobre isso, mas como é que é na história de vocês. Tem gente que simplesmente é mais ansiosa ao natural e gente que é menos ansiosa. Mas isso não quer dizer que está condenada a ser ansiosa, que não tem maneiras melhores de lidar com tudo isso. Perfeito, galera. Então vamos lá. Primeiro ensinamento de hoje, um dos mais importantes é: a ansiedade é uma emoção natural que tem um propósito e é esse o motivo pelo qual a jornada não se chama Viva Sem Ansiedade, né? Porque a gente não quer que vocês vivam sem ansiedade, mas que vocês saibam encontrar exatamente o nível de ansiedade em que ela seja útil para alertar vocês de alguma coisa que vocês têm que lembrar. E
Por isso que se chama livre de ansiedade, porque a ideia é que vocês não sejam prisioneiros da ansiedade, que vocês sejam libertos da ansiedade, mas não viver sem ansiedade. Perfeito? Esse é o primeiro ensinamento, primeiro tópico do dia. E um oi especial pro pessoal que veio da jornada Viva Sem Depressão, que eu sei que tá no grupo aí também. Sim. Um oi especial para vocês. Já nos acompanham há 8 semanas aí, eu acho. Um alô pra galera. Perfeito. Beleza, galera. O que acontece é que quando a ansiedade alcança níveis altos, ela pode causar prejuízos sérios. E muitos de vocês devem estar sofrendo com esses prejuízos da ansiedade num nível muito alto, né, Júlio? É isso aí. É bem complicado porque quando esse nosso alerta ele não desliga mesmo quando a gente realiza o propósito, ou quando ele se torna tão gritante assim no painel do carro que a gente não consegue nem ter força para fazer o que a gente precisava fazer, às vezes a gente acaba tanto sofrendo muito, e é realmente muito difícil, ou então se afastando de atividades que podem nos gerar ansiedade, evitando fazer aquilo. Porque uma das maneiras de lidar com a ansiedade da prova amanhã pode tanto ser, e aí escreve aí quem se identificou, pode tanto ser parar e estudar de fato, e aí a emoção foi válida, como pode ser fugir da ideia da prova e tentar se distrair de outra maneira. E daí tem as 1000 maneiras possíveis. O Netflix está sempre aí, né? O Facebook, fico feliz quem tenha nos encontrado assim, num ataque de ansiedade, fugindo da própria ansiedade, até maneiras bem mais complicadas, como drogas, álcool, enfim. Mas pode ser totalmente incapacitante e nada mais claro do que isso do que um ataque de pânico, né? Quem aí, até pra gente saber já e ver o quanto a gente enfatiza isso na jornada, já não passou por um ataque de pânico? Comenta aí para nós. Podem comentar. Um ataque de pânico, para quem não sabe, é um momento muito intenso de ansiedade que geralmente dura aí uns 15, 20 minutos, em que você sente todos os sintomas de ansiedade, especialmente no seu corpo. Então, o coração acelera muito, a tua respiração fica muito ofegante, às vezes você sente arrepios ou seus músculos ficam tensos, tremores, todos os sintomas de aceleração, de agitação, de ansiedade. Você sente eles com muita intensidade num período curto de tempo, que a gente chama de crise de pânico, ataque de ansiedade, e você sente que vai morrer ou sente que algo muito ruim vai acontecer. Eu, pessoalmente, tive ataques de pânico durante a infância, em alguns momentos da adolescência, e a sensação é bem essa. Assim, a gente não sabe dizer exatamente o que, mas sente um medo muito forte e uma sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Algo trágico, algo terrível. É bem, bem ruim. É muito comum confundir com um ataque cardíaco, porque de fato a sensação é tão intensa que parece um ataque cardíaco, porque a aceleração, né, do coração, que está muito ligado à ansiedade também. E sorte de vocês, minha também, de ter encontrado auxílio psicológico, porque muitas vezes a gente procura um auxílio que não entende que é psicológico. Então, às vezes as pessoas vão num cardiologista, vão num neurologista, vão num clínico geral e às vezes não consegue achar a raiz, faz vários exames, faz raio-x, mas não entende de onde vem aquilo, até que entende que a raiz é mais de pensamentos, de cognição, de ansiedade mesmo, emocional, e aprender algumas técnicas faz toda a diferença. Perfeito? Isso aí. Quais são alguns prejuízos que a ansiedade pode trazer? A gente fez uma lista para vocês, até qual prejuízo vocês se identificam mais, coloquem aí nos comentários para a gente conversar. A gente selecionou uns 5 prejuízos de quem sofre bastante com ansiedade. Se você se identifica, coloque seu nome aí. É muito, muito comum que a pessoa sinta que está sempre acelerada ou agitada, né? Não consegue parar, nem na hora de parar mesmo. Às vezes está toda a família lá querendo parar para almoçar e tá aquela sensação desagradável, vou comer rápido, vai tentar agitar para continuar seguindo, assim, tem muita dificuldade de parar, se concentrar. Relaxar, né? Quem tem dificuldade de relaxar em situações em geral, costuma ser uma situação de ansiedade bem complicada, às vezes aparece em pensamentos que nunca param, e dormir às vezes é uma tortura mesmo, porque né, não consegue relaxar nesses pensamentos, isso é bem complicado. Não conseguir aproveitar as coisas prazerosas. Então vai ver um filme, né? Os amigos estão lá bem quietinhos, vendo o filme, adorando, assim, e você tá numa sensação super acelerada, pensando no que tem para fazer, no que pode dar errado, como é que você vai fazer para se preparar para algo diferente. Simplesmente é como se os momentos de lazer, aqueles momentos tão legais da vida, você não conseguisse focar 100%, né? Aí tem um efeito físico, que é a imunidade baixa e as doenças físicas que vêm dessa imunidade baixa. Né?
Muita gente não conhece esse mecanismo da ansiedade, mas a verdade é que a ansiedade ativa o mesmo centro do seu medo. A ansiedade é como se o seu corpo estivesse se preparando para um super perigo que está para aparecer ali. Tanto é que a gente falou, né, que fobias estão dentro do aspecto da ansiedade. Mas é assim, é como se você tivesse visto um tigre que fugiu do circo, assim, na sua frente, o seu corpo responde de maneira parecida. E quando isso acontece, seu corpo não quer saber de ter imunidade para doenças ou para outras coisas, não quer saber de fazer a digestão, ele só quer saber mesmo de correr e fugir desse leão, né, que fugiu do circo. Então, toda vez que você fica ansioso, o seu corpo como se desativasse o seu sistema imunológico. A sua digestão é muito comum que o pessoal com ansiedade há muitos anos tenha úlcera, tenha gastrite, tem uma sensação de enjoo, de azia pesada. É porque isso é o seu organismo desligando o sistema de digestão e se preparando para um perigo que não existe no mundo real. Ele existe na sua cabeça, ele é real, mas ele não é um leão ali na sua frente, né? Então a imunidade baixa e doenças aparecem mais. E aí a gente começa a ver essa diferença que existia numa época em que a gente daqui a pouco estava mais próximo do ambiente primitivo, digamos assim, do ambiente evolutivo, em que a nossa espécie, de fato, morava e vivia em tribos, né, de 100 a 150 pessoas, a gente vivia perto da natureza, e os perigos que existiam naquela época eram muito diferentes dos perigos que existem hoje. Alguns são parecidos, mas a maioria é bem diferente. Então, faz sentido a gente ficar todo tenso, o coração acelerar, quando o perigo que existe é encontrar um tigre ou encontrar uma tribo inimiga, mas hoje em dia os perigos que a gente vive são muito mais subjetivos, né? Eles não exigem tanto uma resposta do nosso corpo, medos subjetivos do tipo, eu tenho medo de ir mal numa apresentação em público, ou medo de decepcionar alguém, ou um ciúmes que eu estou sentindo. Isso são coisas muito mais da cultura, da linguagem, da coisa subjetiva, mas mesmo assim o nosso corpo, a nossa espécie não evolui tão rápido para ter se adaptado a isso. Então, o nosso cérebro ainda está programado para essa realidade mais primitiva, e isso está muito na raiz disso tudo. E eles não só são mais subjetivos, como são mais constantes, né? É verdade. Imagina só, no cenário, pensa no cachorro ou no gato de vocês aí, para quem tem pet, enfim. Quando eles se assustam, ele se assusta e passa. Acabou, o susto está no mundo real e é isso. Para um ser humano, a gente consegue se assustar pelo e-mail que não foi respondido, que a gente não sabe como é que vai ser, pela mensagem que alguém visualizou no WhatsApp e não está nos dando resposta, por um trabalho que a gente tem que entregar. Olha que coisa louca. Daqui a 6 meses, enfim, o pessoal que está fazendo TCC sabe como é que é essa tensão também, ou tese aí, dissertação. A gente consegue, por ter essa interface mental mesmo, e se preocupar, e ter demandas o tempo todo, se preocupar por coisas que não estão presentes e que estão nos demandando o tempo todo ali. Perfeito. O último item da lista ali é não conseguir relaxar e ficar sempre tenso, que é uma realidade também. Na vida a gente tem momentos em que a gente precisa ficar tenso, agitado e acelerado. De fato, a gente precisa muitas vezes estar em modo de alerta, mas o que acontece com pessoas mais ansiosas é que elas estão em modo de alerta meio que o tempo todo. E, inclusive, em momentos em que não é útil estar nesse modo de alerta. Inclusive, daqui a pouco, quando você precisa dormir, quando você está fazendo uma atividade de lazer e não consegue aproveitar porque você está tenso. Enfim, esse é a lógica da coisa. Assim. Tem momento para tudo, mas no nível em que a gente sente, às vezes é demais. E hoje a gente vai conversar sobre, além desses transtornos, algumas outras coisas. Mas, quando a ansiedade está nesse nível tóxico, nesse nível muito alto, é comum que aí a gente desenvolva transtornos de ansiedade. Esses 4 que a gente separou são alguns dos mais comuns, que as pessoas têm mais dúvidas, e a gente vai dar uma pincelada rápida sobre cada um deles agora. É isso aí, é o que muito nos relatam aqui na terapia da Eureka, aparece bastante. Então, o primeiro deles que aparece ali é fobia social, ansiedade social também, que é a vulga timidez, mas é quando a timidez começa a gerar prejuízos nas interações diárias de uma maneira muito, muito forte. Então, um dos efeitos da ansiedade, como ela nos prepara para a batalha, né, para de fato lutar com uma situação de perigo, é que o nosso cérebro tira a nossa energia e a própria oxigenação, tudo, da capacidade de pensar sobre coisas diferentes e foca no resolver problema, em fugir,
correr, lutar, enfim, ou até congelar, né? Tem aquele efeito de congelamento. E a fobia social, como o ser humano é um ser vivo muito social, muito da nossa capacidade de inteligência evoluiu para a gente funcionar socialmente, né? Imagina, um bebê nasce totalmente incapaz de sobreviver sozinho. Tem aqueles animais, para quem gosta de Animal Planet, aí, Discovery Channel, nasce e em 2 horas está correndo de predador e a vida segue. O ser humano é social por excelência. A gente precisa uns dos outros. Então, qualquer erro social tem um custo potencial muito alto na nossa vida. A origem, digamos, evolutiva da fobia social está justamente nisso. Se a gente vive aqui num grupo de pouquíssimas pessoas, se eu disser algo errado, se eu de alguma maneira ofender o Henrique, talvez a minha vida acabe dentro da tribo ou coisa assim. E a gente tem essa herança genética, essa importância do social tão grande. E é por isso que, às vezes, pessoas mais ansiosas têm esse foco específico na ansiedade social. E aí acontece um fenômeno que é muito triste. Tá ansioso porque vai interagir, e daí, por estar ansioso, passa uma sensação, às vezes, de antipático, ou de arrogante, ou não sabe o que dizer, e aí justamente a interação não vai bem, e se convence mais e fica mais ansioso na vez seguinte. A gente tem que fazer todo um trabalho para quebrar isso aí. Outro desses transtornos que é bem comum é a ansiedade generalizada, né, Henrique? A ansiedade generalizada é um transtorno que, como o próprio nome diz, envolve uma ansiedade que afeta vários domínios da sua vida e prejudica significativamente a sua qualidade de vida. Então, pessoas com ansiedade generalizada que fecham esse diagnóstico, né, são pessoas que estão constantemente preocupadas, né, e na maioria do tempo, na maior parte dos dias, preocupadas num nível em que fica difícil, por causa desse nível de agitação e de ansiedade, executar as tarefas do dia. Então, como a pessoa está sempre com ansiedade, sempre preocupada, ela tem muita dificuldade em fazer o que ela precisa fazer na rotina, no trabalho, na escola, com a família. E esse é um caso em que a ansiedade da pessoa não é tão específico, quando assim, a minha ansiedade é relacionada a interagir com pessoas, ou eu tenho medo específico de aranhas, né, no caso de fobia, ou de altura, de escuro. Nesse caso, é uma ansiedade generalizada mesmo, assim, um nível que prejudica muito a pessoa. É isso aí. Ataques de pânico a gente já conversou. Uhum. Assim, lembrando, dá pra assim, todo diagnóstico, né, de doença, de transtorno, digamos, ele é bastante complexo de ser feito. A gente não tem como fazer isso aqui na jornada, enfim. Mas o nosso principal critério, tanto para um diagnóstico como para a vida, é se isso está gerando prejuízo na vida de vocês. Se está afetando a qualidade de vida, se está afetando a capacidade de vocês de perseguir o que é importante para vocês, os valores de vocês. Então, nesse sentido, não busquem tanto se diagnosticar, eu tenho isso, olha o gauchismo, né, os bás aqui e a coisa toda. Mas assim, não pensem tanto, eu tenho isso ou eu tenho aquilo, mas pensem mais assim, isso está de fato atrapalhando a minha vida? É algo que eu queria resolver? Porque isso é muito mais importante no fim das contas do que se vocês fecham os critérios para ter um diagnóstico ou não, né? Então, assim, vocês vão ver que na psicologia e na psiquiatria é uma ciência, são ciências que buscam estudar muito isso, a gente evolui cada vez mais nesse sentido, mas é muito difícil dizer o que é a fronteira de um lado ou de outro, né? Onde exatamente o Henrique passa a ser ansioso e onde ele não chega a ser diagnosticado ansioso. Se atrapalhou, é um bom critério para a vida de vocês. Perfeito, né? Sobre os ataques de pânico a gente já conversou brevemente, né? Então é possível que vocês experimentem todos esses que a gente trouxe. É possível ter fobia social, ansiedade generalizada, ataque de pânico e uma fobia específica, tudo ao mesmo tempo. Pode ser que vocês não tenham nenhum no nível clínico, mas queiram lidar melhor com a ansiedade de vocês. Então, assim, os ataques de pânico são muito chatos, eles costumam ser incapacitantes às vezes mesmo. Tá? É algo bem complicado. A gente vai falar um pouco sobre como se prevenir deles, porque algumas dessas técnicas também são úteis para a ansiedade em geral. E as fobias clássicas, às vezes a gente pensa nos medos, né? Os medos aí, que eles não são ligados à ansiedade, mas eles são justamente porque a emoção que está por trás, essa emoção do alerta, do perigo, é muito parecida. E os efeitos do medo, eles costumam vir mais intensos do que a ansiedade, né? E ser mais dá o medo e aquilo meio que passa um pouquinho mais rápido, mas eles usam a mesma estrutura cerebral, emocional e fisiológica para se ativar. E aí as fobias mais clássicas são medo de multidão, né, de espaços abertos, agorafobia, fobias específicas relacionadas a bichos, a insetos, cobras, por exemplo. Escuro é uma fobia muito comum em crianças, mas também aparece em adultos, não
Não se culpe se você tem fobia do escuro aí, já passou da infância. Fobia de lugares fechados ou lugares muito altos também, mas é importante dizer para vocês, fobia, ela é um medo bastante extremo e irracional. Assim, a ideia não é que vocês tenham agonia, por exemplo, eu tenho agonia de estar num lugar fechado, eu tenho um nervosismo de estar num lugar muito alto. A fobia é quando esse medo está num nível que prejudica a sua vida e que você ativamente foge de situações em que você pode encontrar esse estímulo, né? Esse medo, essa coisa que te dá medo. Então, por exemplo, uma pessoa com fobia de multidões, né? A agorafobia, ela não iria em eventos em que tem muita gente de propósito porque ela tem medo, isso deixa ela ansiosa de ir nesse evento. Ela não iria daqui a pouco para uma trilha, por exemplo, porque ela tem muito, muito medo de que talvez encontre uma aranha ou algum inseto ou uma cobra. Então tem a ver com coisas das quais a gente foge, muitas vezes. Isso. Exemplos mais de cidades são a pessoa que não pega elevador porque tem medo de lugares fechados, ou aquele amigo de vocês que se nega a entrar num avião, por exemplo, porque, enfim, pode cair, sendo que racionalmente a gente sabe que avião é muito mais seguro do que, sei lá, atravessar a rua a pé, dependendo da cidade onde tu mora. Então, assim, são situações desse tipo. Verdade, galera. Perfeito. Agora a gente entra também em um dos princípios muito importantes da jornada e que vocês vão aplicar durante toda a jornada, que é a autoobservação. A gente não consegue, não tem como mudar alguma coisa na gente que a gente acha que dá para melhorar. Não tem como mudar sem saber que coisa é essa e sem ter a capacidade de se auto-observar para mudar esses comportamentos. Então, a autoobservação é algo que a gente vai estar exercitando o tempo todo. Conseguir observar os nossos próprios pensamentos, emoções e comportamentos. Por isso que eu elogiei vocês que estão aí nos comentários, olhando para os próprios padrões de comportamento, para as reações, porque isso que vocês estão fazendo aí nos comentários é o primeiro passo para qualquer tipo de mudança, é reconhecer que aquilo existe. Então, esse problema, esse padrão existe. Ok, saber que ele existe é o primeiro passo. E é algo que a gente trabalha muito na terapia, essa capacidade de se auto-observar. Porque, na verdade, tanto aqui na jornada quanto numa terapia, quem passa o tempo todo com vocês mesmos são vocês, né? Então, assim, vocês vão ter que conseguir ver em que momentos a ansiedade não está sendo útil, em que momentos ela está sendo útil, quando praticar, quando não praticar, todos esses pontos para que tudo isso possa ser efetivo. A jornada é 95% vocês e 5% a gente aqui ajudando. Claro que vocês têm todo o apoio do mundo, mas sem autoobservação é totalmente impossível. Seguimos? Seguimos, vamos lá. Beleza. Hoje, para essa primeira aula, a gente queria dar um foco especial na relação entre mente e corpo. A gente queria dizer para vocês que não são coisas separadas e que cuidar de um significa cuidar do outro. Por que que isso é tão poderoso, esse link entre mente e corpo? Porque a gente acaba tendo essa tendência natural de porque a gente sente que a ansiedade está na nossa cabeça, né? São as preocupações, são as catastrofizações que a gente faz, os nossos padrões de pensamento. A gente sente, né, que a ansiedade está aqui, né? Mas a ansiedade também está no corpo e mudar o nosso padrão de pensamento é uma parte, mas mudar também como a gente se relaciona, o que a gente faz com o nosso corpo, tem o poder de afetar a nossa mente. Então a mente afeta o corpo, vocês sabem, porque vocês pensam coisas que deixam vocês ansiosos e o corpo de vocês fica também tenso, a respiração fica ofegante, mas o contrário também funciona. Então, coisas que a gente pode fazer com o nosso corpo podem afetar também os nossos padrões de pensamento. É isso aí. E essa distinção de mente e corpo, isso é uma invenção humana, né, na prática. Porque a mente existe dentro do corpo. Não tem mente nesse sentido fora do corpo. E eles estão ligados. E os mesmos neurotransmissores que a mente de vocês usa lá, já ouviram falar em serotonina, dopamina, por aí vai, adrenalina, são os mesmos que você usa no seu corpo. Então, tá tudo muito conectado e os efeitos são muito, muito, muito próximos. É isso aí, galera. Perfeito. Então, hoje a gente vai fazer uma lista de coisas que você faz com o seu corpo, um pouquinho com a sua mente, que afetam a qualidade da sua vida. E a gente vai colocar como... Ah, não, pera, que tem uma coisa importante antes. Tem uma coisa importante nesse slide. A base de toda a jornada e de tudo que a gente faz aqui na Eureka, que é psicoterapêutico, é a terapia cognitivo-comportamental, que tem como base esse slide. O que está nesse slide? Perfeitamente. Tá a ideia de que
não é só a emoção que gera um estado no corpo, ou um comportamento, uma forma de agir, ou um pensamento, mas que existe um ciclo em que todos esses aspectos se afetam. Na verdade, aqui, esse slide podia ser melhor, porque comportamentos também afetam emoções, e emoções também afetam pensamentos. Então, essa seta tinha que estar para os dois lados, né, na realidade. Então, o que é o mágico de tudo isso? É que se a gente começa a entender que não é só o nosso pensamento que afeta como a gente age ou como a gente se sente, mas também o contrário, qualquer um desses que a gente resolver agir, se a gente mudar o seu comportamento, ou mudar a sua emoção, ou mudar o seu pensamento, a gente pode gerar efeitos no sistema inteiro. Então, olha que mágico. Se antes você estava tentando só se convencer mentalmente que não tinha razão para estar ansioso, agora você pode atuar tanto em como você age, como em como o seu corpo está, como nas suas emoções, para poder lidar com isso. E aqui na jornada a gente vai fazer uso de técnicas que afetam todos esses aspectos, entendendo que está tudo interrelacionado, que mente e corpo eles são diferentes, muito mais para a gente ser didático do que na prática da nossa experiência aqui direta. Verdade. Perfeito, galera. E agora sim a gente vai entrar no conteúdo ouro de hoje, conteúdo Exato. principal. E ele já é olha aí, ele já é uma consequência clara disso que a gente acabou de mostrar para vocês. Vocês vão ver que todo metas está diretamente ligado ao corpo de vocês. O M talvez nem tanto, mas está muito ligado ao corpo de vocês. E nós vamos começar mexendo um pouquinho no corpo para afetar essa emoção da ansiedade e esses pensamentos. Beleza. O que são o metas? O que é essa sigla, esse acrônimo, esse acróstico? O que significa cada uma dessas letras, tá? Cada uma delas é um hábito que a gente pode ter na nossa vida, um hábito que quando tá bom, ele traz benefícios para a nossa saúde mental e quando ele tá precário, ele acaba piorando esse ciclo da ansiedade. Cada um deles é um hábito diferente. A gente vai entrar mais a fundo em cada um desses hábitos, certo? Ao longo de outras aulas. Então, hoje a gente não vai aprofundar muito cada um deles, a gente vai falar um pouquinho de cada, mas o que vai rolar é que lá mais pro fim da nossa aula a gente vai incentivar vocês a praticar alguns desses itens do Metas para já ver nas próximas semanas, na semana que vem, mudanças legais e algum resultado só de fazer esses pequenos ajustes. Então, agora a gente fala dessas 5 coisas, lá no fim vocês escolhem 1, 2, 3, para começar a fazer pequenos ajustes e já vai ter resultados, já vão acontecer resultados legais, a gente espera, claro, na ansiedade de vocês, no nível de bem-estar. Além disso, a nossa robozinha vai ajudar perguntando para cada um de vocês aí direto no celular como vocês estão em cada um desses critérios, tá, pessoal? Então a robozinha já vai entrar em cena participando aí e ajudando a gente a ter uma noção clara de como está cada um dos participantes. Isso aí. Perfeito, galera. Olha só. A Ariel está dizendo que a gente é muito didático. Show! Ah, que bom. Fico muito feliz. Legal. Perfeito. Está rolando algumas perguntas. A gente está anotando todos aqui. A gente vai depois dar uma olhada em todas. Beleza. O pessoal da jornada Viva Sem Depressão já conhece bastante o Metas. A gente trabalha muito isso. Porque, sim, na verdade, está ligado ao bem-estar em geral, né? Está aqui dentro do livro de ansiedade, mas é bem-estar puro para a vida. Perfeito, galera. Vamos começar então? Por favor. O M do Metas significa meditação. E meditação a gente sabe que é um assunto que às vezes vem com um pouquinho de preconceito, porque tem essa confusão entre, será que é um negócio religioso? Será que é um negócio científico? O que é meditação? Mas a gente acredita muito no poder da meditação para nos trazer para o momento presente e para treinar o nosso foco, e por isso que a gente colocou ele no Metas. É isso aí. Lembrando aqui que é uma meditação que não é religiosa. A meditação vem sendo estudada como prática terapêutica e começou lá nos anos 60, mas na verdade dos anos 90 para cá começou a ser muito explorada. Sim. E tem efeitos muito legais sobre o bem-estar e sobre o tratamento da ansiedade. Uma das terapias que a gente se baseia para estar fazendo a própria jornada aqui, que é a terapia de aceitação e compromisso, começou, tem no seu fundador um cara extremamente ansioso, que desenvolveu muito do que ele faz, baseado em técnicas de meditação também, diretamente para a ansiedade. Tá? Então a gente convida vocês a praticar a meditação, vocês vão ter uma ideia de como é que é, não é 1h30 flutuando numa sala fechado, nem nada do gênero, não tem nada de místico nessa meditação,
né? É bem humano, bem normal, bem tranquilo, certo? E vocês vão ver que pode ser muito legal ao longo da jornada e ter muito efeito. Perfeito. E a gente vai ter uma aula ou duas em que a gente trabalha mais essa ideia de meditação, porque que é importante, mas por enquanto fiquem com isso aí na cabeça de vocês. O E do Metas, talvez algum de vocês tenham adivinhado, é exercício. Exercício no sentido de exercício físico, mexer o nosso corpo. Existe um acúmulo enorme de evidências dentro da psicologia, dentro da educação física, dentro da medicina, que aponta para a mesma coisa, que é exercício físico é uma das coisas mais garantidas de ter efeitos terapêuticos de redução dos sintomas de depressão e redução dos sintomas de ansiedade também. Então, o exercício físico é muito poderoso. Quem aí que está assistindo faz exercício físico ou fez exercício físico uma época e comenta também que tipo de exercício você fazia, só por curiosidade. É isso aí. O exercício físico, ao aumentar a sua capacidade de variação de batimento cardíaco, né, fazer vocês rapidamente conseguirem correr ou fazer qualquer coisa que exercite vocês, coloque no estado de alerta, permite também esse treino que isso baixe mais rápido. Porque que é uma pessoa ansiosa, senão alguém que está muito ativada sem estar fazendo exercício? Ao fazer exercício, vocês conseguem se ativar sem sentir tantos efeitos fisiológicos e também se ativar e desativar mais rápido. Porque vocês já viram, por exemplo, o Usain Bolt ali, depois de uma corrida de 100 metros, ele leva pouquíssimo tempo para estar de volta no estado tranquilo dele. Se fosse eu ou o Henrique, eu posso dizer com certeza, por mais que a gente faça exercício no dia a dia, ia levar 10, 15 minutos para voltar a regular o batimento cardíaco. Muito do efeito do exercício para ansiosos é justamente isso. Essa capacidade de ir no pico de ansiedade e baixar rapidamente sem que ela fique aí atrapalhando o dia inteiro. Perfeito. O exercício também é uma forma muito legal da gente cuidar da nossa saúde, porque você sabe que o exercício físico não tem só benefícios para ansiedade e depressão, mas também para a sua saúde física, para a saúde do seu coração, do seu pulmão, do seu sangue. Basicamente, fazer exercício físico com moderação também, né, num nível que seja equilibrado e prazeroso para você, é uma coisa muito positiva para vários âmbitos da vida. E às vezes ainda deixa a gente um pouquinho mais bonito, mais satisfeito com a gente mesmo. É verdade, perfeito. O T do Metas, ele é um pouco mais difícil de adivinhar, mas ele tem a ver com tratar doenças. Como assim? Por que é importante tratar doenças? Então, como a gente falou, a mente e o corpo, elas não existem cada uma no universo. Elas estão todas reunidas nesse mesmo serzinho aí que está assistindo a aula. Então, muitas vezes a gente vai num psicólogo, busca o melhor tratamento possível, se matricula na jornada, mas muito do que a gente está sentindo pode estar relacionado, sim, a uma doença física. E aí, quando é uma questão física, e é por isso que entra aí o nosso exercício, todas essas coisas, não tem muito que a gente consiga fazer só com o psicológico. Para a psicologia, para a jornada, para a terapia serem realmente super efetivas, a gente precisa garantir que, na verdade, essa ansiedade não é fruto de algum outro transtorno aí que vocês estejam sentindo mais físico. Diferenças clássicas aí que costumam ter feito tanto sobre depressão como sobre ansiedade são eventualmente algum descompasso de tireoide, costuma ter um efeito bem grande sobre o bem-estar psicológico. Que mais aí? Anemia, mas aí já entra no nosso próximo tópico aí, super forte. A própria variação, às vezes, de uma gravidez ou de coisa assim, não é uma doença, mas é o fisiológico atuando sobre o nosso estado de humor. Tem algumas outras emoções, diabetes pode ter efeito, né? Os níveis de açúcar têm muito efeito sobre estado de ansiedade ou não, dependendo da pessoa. E aí tem muita relação com como a gente processa tudo isso no nosso corpo. Então, todas essas doenças físicas, né, tirando a gravidez, que não é doença, mas que tem efeitos sobre a fisiologia também, podem gerar sintomas aí que não adianta, por mais que a gente tente trabalhar simplesmente o psicológico, não vai ser suficiente. O A do Metas, ele é o nosso próximo tópico, e o Júlio já deu uma pincelada aí, quem pegou, pegou, que o A é alimentação, e o que a gente come é aquele velho ditado, né? Você é o que você come, e de fato, o que a gente coloca para dentro do nosso corpo através das nossas refeições tem um impacto que a gente subestima, que a gente sempre acha que é menor, mas que é enorme no nosso humor, na nossa saúde e no nível de ansiedade que a gente tem também. Então a gente tem que cuidar do que a gente está comendo. É isso aí. E como a ansiedade está muito ligada a essa ativação que acaba parando o sistema digestivo, a alimentação
Sistema digestório, eu acho. Digestório. Olha aí, mudanças. Eu sou mais velho, eu vi que o pessoal no meu tempo ainda era digestivo. Mas enfim, a alimentação ela acaba tendo um impacto ainda mais importante. Qual é o central de tudo isso, né? É tentar diminuir. Vocês vão ver também que a gente fala muito em mudar a frequência das coisas, mais do que nunca mais faça isso ou sempre faça aquilo. É mais tipo, incluir um pouco mais na sua vida de exercício, de meditação, de todas essas coisas. E de alimentação é a mesma coisa. Busque evitar comidas empacotadas, né, processadas, industrializadas. Oi? Embutidos também. Embutidos, enfim, embutidos também, porque tudo isso costuma ter altos níveis de açúcar e gordura, e o açúcar talvez seja o principal inimigo de quem tem ansiedade. Porque aquela história de, né, ter uma certa, o pessoal em inglês chama de sugar rush, tá? Que é uma certa aceleração, uma agitação pelo açúcar, de fato acontece. Quando você tem esse hábito, às vezes o nível baixa e a gente fica mais triste, ou o nível sobe muito rápido e a gente fica muito agitado, né? Vai tudo da alimentação. Tente incluir mais alimentos ao natural na sua dieta, mais fibra, mais fruta, mais tudo isso, porque tudo isso tem relação também com o que a gente estava falando antes. O seu organismo evoluiu na história, a espécie humana não tinha, infelizmente, por mais gostoso que seja, não tinha cookies naquela época, não tinha nada disso. Tudo isso é tão gostoso porque, de certa forma, ele rouba, né, sobre o nosso sistema de recompensa. Ele é perfeito para nos recompensar muito, muito, muito e muito rapidamente, que na natureza a gente não ia encontrar com essa facilidade. E tudo isso tem um super efeito sobre o nosso sistema. Então, tente comer um pouco mais de fibra, de frutas, etc. Mas um pouco mais, não precisa, né? Nunca mais vou comer cookies, é ótimo comer cookies, enfim. Nunca mais, não. Tenta só aumentar esse balanço, dar uma mexida nessa estrutura e autoobservação entra aí. Prestem atenção em como vocês se sentem. Às vezes uma alergia entra tanto em alimentação como em tratar doenças. Pode ter um super efeito sobre vocês. Né? Descobrir que lá pelas pessoas vocês são alérgicos a glúten, a uma fruta específica, a lactose, enfim, ao próprio leite, a intolerância, né? Sim. Isso tudo tem muito efeito sobre o bem-estar e tem efeito sobre o nosso bem-estar mental também. Então, prestem atenção em vocês. Tudo isso que vocês estão vendo são hábitos de autocuidado e vocês já deram o primeiro passo nesse sentido, ou muitos outros antes, mas já é um super passo estar aqui na jornada com a gente. É um super convite ao autocuidado. Perfeito, galera. E o primeiro passo para o autocuidado é a autoobservação. Então, vocês estão ouvindo metas e tal, as 5 letrinhas. Primeiro passo para essa semana é autoobservar isso. Como é que eu me sinto depois que eu como? Como é que eu me sinto 2 horas depois que eu como? Como é que eu me sinto fazendo exercício? Será que eu estou meditando? Será que eu estou tratando doença? É muito sobre se autoobservar antes de tentar começar a mudar tudo também. É conseguir ter a consciência do que está acontecendo. E por parte também a gente dizer para vocês, tá enrolando aquele médico que sabe que tem que marca. Meu Deus. Vai lá ver o que está acontecendo, faz os exames que tem que fazer. Enfim, isso é super importante. Exatamente. Às vezes a gente tem preguiça porque prefere aguentar uma dorzinha pequena, um desconforto ali no nervo ciático ou algo assim, em vez de ir lá e marcar um médico. Mas tudo isso é jogando para o futuro e lá no futuro sempre dá algum probleminha, né? Aquilo acaba explodindo de outra forma, então vamos tratar doenças que também é importante. E o S tem tudo a ver com a ansiedade, é muito afetado pela ansiedade. O que é o S? O S é sono. É isso aí. O sono, ele acaba sendo muito afetado, porque imagina, a ansiedade é a emoção do alerta, né? E quem tem uma ansiedade generalizada, uma ansiedade no nível mais alto, no fundo está mais em alerta, com mais intensidade, com mais frequência durante mais tempo do que outras pessoas. E é óbvio que isso tem impacto no nosso sono. Basta dizer, né, estamos falando de mente e corpo aqui, mas é que os hormônios relacionados à ansiedade são os mesmos hormônios que acordam você de manhã. A ansiedade tem tudo a ver com cortisol, e cortisol, como tudo no organismo, né, que a gente estava dizendo, nem nada é bom ou ruim, mas enfim, o cortisol é ruim quando ele está o tempo todo em você, mandando você ansioso, mas sem cortisol você não acordaria de manhã para estar disposto, fazer seu dia funcionar, etc. Então, cuidar do sono é parte importante de regular também a sua ansiedade, porque o sono está diretamente ligado a esses hormônios e a aceleração e desaceleração do seu corpo. Isso aí, perfeito. E problemas comuns que a gente tem no sono, tá? São vários.
Um dos mais comuns é a dificuldade de cair no sono, ou seja, a dificuldade de estou ali na cama, mas não consigo pegar no sono, não consigo entrar no sono de uma vez, né? A gente fica rolando ali pensando em coisas. Outra dificuldade pode ser acordar várias vezes durante a noite, o que é muito comum, porque a gente está meio em estado de alerta e o estímulo necessário para acordar é muito pouco, né? Acontece a gente ter o sono leve, porque é leve de ansiedade, e o que pode acontecer também é o seu sono não ser reparador ou não ser restaurador, ou seja, você dorme ali 8 horas, um tempo normal, mas acorda muito cansado, pode acontecer também. E o que pode acontecer também é você acorda antes da hora de acordar, digamos que você tem que acordar às 7, mas acorda às 5 da manhã e não consegue voltar a dormir. Então tem vários problemas relacionados ao sono que a gente pode tá analisando aqui, mas deem uma auto-observada no que para vocês é mais difícil. Se quiserem comentar aí também, comentem, porque o sono é uma coisa que parece simples, mas é complexo, porque pode dar errado em vários momentos, né? E é algo que fica entre 1/4 e 1/3 da nossa vida, né? Dormindo, se reparando, consolidando memória. O sono é especialmente importante para a consolidação de memória. E uma dica rápida e fácil aí para o pessoal, vou pedir que os meninos publiquem nos comentários, é o aplicativo web da Eureka para ajudar vocês a pegar no sono, que é o www.durmazen.com, que está lá, é de graça, usa, é super simples, a robozinha também ajuda com insônia, mas que vocês podem fazer lá todos os exercícios para pegar no sono, relaxamento, toda essa parte. E quem sabe ajuda alguns de vocês a já ter uma noite hoje mais tranquila. Outra coisa que ajuda muito no sono é uma sonequinha bem pequenininha. Evitem que seja uma soneca de mais de 45 minutos, porque pode ser que vocês entrem em sono profundo, mas aquela super soneca de meia hora, digamos, depois do almoço, ou antes do almoço mesmo, ou no meio da tarde, enfim, logo de volta do trabalho, como ficar bom para vocês, pode ser muito renovadora e um diferencial e tanto. Eu faço essa sonequinha quase sempre que eu posso, então, assim, experiência própria faz muita diferença na minha vida, pode ajudar bastante.